Olá, boa noite. Seja bem-vindo ao Jornal da Record. Casal fica 20 dias com bebê adotivo e depois a criança é retirada pela justiça. Motorista que atropelou e matou o ciclista em São Paulo vira réu por homicídio doloso. Acusados pelo incêndio da Boate Kiss não vão ser julgados na cidade onde aconteceu a tragédia. Agora, no Jornal da Record. Oferecimento Bradesco. Em 2021, volte a brilhar. Olha, a gente começa o Jornal da Record com o drama de um casal do Ceará. Eles cuidaram de um bebê durante 20 dias, mas a justiça apontou irregularidades no processo de adoção e determinou que o casal devolvesse a criança. Gabriela Fernandes Moreira e Thales Lima moram em Tinhaguá, a 300 quilômetros de Fortaleza. O sonho de adotar um filho parecia ter se concretizado, mas a família recebeu a notícia de que teria que devolver o bebê. Na internet, Gabriela relatou a situação e o caso ganhou repercussão. Quando foi em setembro desse mês, eu recebi uma ligação da coordenadora do abrigo dizendo que tinha um presente pra mim. E aí eu fui até o abrigo. Quando eu cheguei lá, era um bebê de 1 mês. E aí eu disse pra ela, meu Deus, mas como que chegou a minha vez? Se faltava o certificado do curso. Aí ela disse, não, mas o juiz disse que chegou a sua vez. Ela também mostrou o quarto do filho e tudo que foi preparado para ele, sem esconder a emoção. Saquei o quarto do meu filho, que todo dia eu abro e espero ele chegar, tudo pronto. Segundo Gabriela, o juiz pediu desculpas e informou que havia acontecido um erro no processo. O problema foi causado pela ausência do certificado de um curso preparatório oferecido aos pais que estão na fila de adoção. O casal ainda mantém a esperança de conquistar a guarda da criança. Olha, o motorista acusado de atropelar e matar uma ciclista em São Paulo virou réu. Vamos saber da Giovana Rizardo por quais crimes ele vai responder. Boa noite, Giovana. Boa noite, Patrícia. Boa noite a todos. A Justiça abriu processo por 3 crimes contra o empresário José Maria da Costa Júnior. O primeiro deles é homicídio doloso, já que ele assumiu o risco de provocar a morte ao não prestar socorro à vítima. Também por dirigir sob efeito de álcool e ainda pela fuga do local do acidente. Além disso, a Justiça suspendeu a habilitação dele, proibiu de frequentar bares e também de manter contato com os envolvidos no caso. Marina Harcourt, de 28 anos, morreu depois de ser atropelada na noite de 8 de novembro, enquanto pedalava aqui na Zona Oeste de São Paulo. Patrícia. Obrigada, Giovana. E a gente fala agora sobre o temporal que levou destruição para o Vale do Itajaí, em Santa Catarina. Pelo menos 13 pessoas morreram e mais de 20 estão desaparecidas. A Gabriela Milanese tem as informações lá de Presidente Getúlio, uma das cidades mais afetadas. Boa noite. Boa noite, Patrícia. As buscas foram interrompidas durante a noite e retornam às 7 horas da manhã. A dificuldade é que não há energia elétrica no local. Mais de 100 bombeiros passaram o dia inteiro em busca de vítimas da tragédia, com a ajuda de cães farejadores, drones e helicópteros. Foram acionados bombeiros de todas as cidades aqui da região. Os desabrigados estão sendo alojados num salão da cidade, no hospital e em um colégio municipal. As doações que são recebidas pelo Corpo de Bombeiros são entregues às vítimas que estão sem casa, Patrícia. Obrigada. A Justiça do Rio vai ouvir nesta sexta-feira os 11 réus do processo sobre a morte do pastor Anderson do Carmo, marido da deputada federal Flor de Lis. Vamos falar com Leonardo Aque. Boa noite. Ela também deve ser ouvida, Leonardo? Boa noite, Patrícia. Boa noite a todos. Olha, ela foi escalada para ser a primeira a depor.
A deputada é acusada de ser a mandante do crime. Esta será a 5ª audiência do processo. Também serão ouvidos 7 filhos e uma neta de Flor de Lis. Dos 11 réus, 10 estão presos, menos a deputada Flor de Lis, porque tem imunidade parlamentar. A audiência está marcada para as 9 da manhã no Fórum de Niterói, na região metropolitana. Patrícia. O julgamento pelo incêndio na Boate Kiss vai acontecer em Porto Alegre e não em Santa Maria. A Daiane Dalitese explica pra gente por que um caso dessa magnitude não vai a júri onde aconteceu a tragédia. Boa noite, Daiane. Boa noite, Patrícia. Boa noite a todos. A mudança aqui para a capital do Rio Grande do Sul aconteceu a pedido da defesa dos réus. Os advogados alegaram que poderia haver parcialidade dos jurados na cidade onde tudo aconteceu, além da pressão popular. Em Porto Alegre serão julgados os 4 réus que respondem pelas 242 mortes no incêndio da casa noturna em janeiro de 2013. Eles também são acusados de 636 tentativas de homicídios, que é o número de feridos. O júri popular deve acontecer no ano que vem. Obrigada. Agora o futebol. O River Plate goleou o Nacional do Uruguai e vai ser o adversário do Palmeiras na semifinal da Libertadores. O time uruguaio teve o goleiro expulso no começo do jogo. O River aproveitou a vantagem numérica e Carrascal fez 1-0. De la Cruz acertou o ângulo e ampliou para os argentinos. 1 minuto depois, o Nacional diminuiu com Cougo. O River queria mais. Mal começou o segundo tempo e Zuculini fez o terceiro. O Nacional marcou de novo com Santiago Rodrigues. Mas aí começou o show de Borré. O atacante do River não teve piedade e marcou 3 vezes para os argentinos. Final em Montevidéu, Nacional 2, River Plate, adversário do Palmeiras na semi da Libertadores, 6. O Ministério Público Federal pediu explicações ao Ministério da Saúde sobre a campanha de vacinação contra a Covid-19. O Matheus Scavazini tem os detalhes direto de Brasília. Boa noite, Matheus. Boa noite, Patrícia. O documento dá o prazo de 5 dias para os esclarecimentos e é assinado por 14 procuradores da República das 5 regiões do Brasil. O MPF pede que seja apresentado o método utilizado para a criação das 4 fases de vacinação e que sejam especificados os órgãos governamentais e não governamentais incluídos no plano. Além disso, o Ministério da Saúde precisa esclarecer o procedimento para a escolha das vacinas do Programa Nacional de Imunização. Ainda sobre a vacina, os ministros do STF decidiram de forma unânime que estados e municípios poderão penalizar quem se recusar a ser imunizado. E agora à noite a Câmara liberou 177 bilhões de reais para o combate à Covid-19. O texto agora segue para o Senado. Os recursos estão parados em fundos públicos e só podem ser liberados com autorização do Congresso Nacional. Patrícia. Obrigada, Matheus, pelas suas informações. E agora vamos ao comentário de Augusto Nunes. Boa noite, Patrícia. Boa noite a você que nos acompanha. O Centro Novo de São Paulo já foi transformado há pelo menos 2 anos no paraíso dos ladrões de telefones celulares. Bandos de jovens assaltantes, cavalgando bicicletas, vão e vêm o dia todo pelas calçadas da avenida, atacando em grupo todo pedestre que empunha um aparelho. Mais recentemente, também os passageiros de táxi que conversam no banco traseiro viraram alvo preferencial dos bandidos. Há 1 ano, mais ou menos, os ciclistas larápios descobriram que o Centro Velho é outro deserto de policiais, militares ou civis. E hoje controlam o triângulo formado pelas avenidas Ipiranga, Consolação e São Luís. Como na Paulista, também nessa região, a proliferação de assaltantes contrasta com a completa ausência de policiamento preventivo. 2 ou 3 homens fardados e armados bastariam para inibir a bandidagem. Mas o prefeito está muito ocupado com a pandemia e o governador acorda e dorme pensando na vacina.
O quadro Caipirinha da pintora brasileira Tarsila do Amaral foi leiloado nesta quinta-feira por 57 milhões de reais. É o maior valor já pago por uma obra em venda pública no Brasil. O leilão durou apenas 15 minutos. Depois de 19 lances, foi arrematado por um colecionador brasileiro. A obra deve ficar no país. E essa edição do Jornal da Record termina aqui. Outras informações no Fala Brasil, às 8h25 da manhã. Boa noite para você.